Cleópatra VII Filopátora nasceu em 69 a.C. Alexandria, capital do Egito, dentro da dinastia Ptolemaica. Essa era uma linhagem grega que governava o Egito desde a morte de Alexandre o Grande. Embora fosse egípcia por território, Cleópatra era de sangue macedônio, descendente de Ptolemeu e general de Alexandre que se tornou faraó. Desde o berço, ela foi criada em meio a luxos e intrigas políticas, disputas por poder e tradições milenares. O Egito daquela época era uma terra de contrastes, riquíssimo em cultura, fertilidade e comércio, mas fragilizado politicamente. O país estava sob constante influência do crescente poder romano. A dinastia Ptolemaica era conhecida por seu gosto pelo luxo, mas também pela decadência política. O Palácio Real era um reduto de disputas entre irmãos, traições, assassinatos e casamentos arranjados para manter o controle da coroa. Desde jovem, Cleópatra se destacou entre seus irmãos e irmãs. Inteligente, persuasiva e politicamente astuta, ela era também uma estudiosa dedicada, ao contrário de muitos de seus antecessores, que sequer falavam a língua do povo. Cleópatra aprendeu o egípcio fluentemente, além do grego, latim, hebraico, árabe, etíope e outras línguas orientais. Isso lhe deu um poder raro. Ela podia se comunicar diretamente com os egípcios, sem intérpretes, e se apresentar como uma verdadeira filha do Nilo, com a morte de seu pai, Ptolemeu XII, em 51 a.C. Cleópatra foi nomeada corregente ao lado de seu irmão mais novo Ptolemy, com quem se casou conforme as tradições da dinastia, mas logo surgiram tensões entre os dois. Cleópatra, com uma visão mais moderna e pragmática, tentava conduzir o Egito com firmeza, enquanto seus conselheiros buscavam limitar seu poder em favor do jovem rei. O conflito chegou ao ápice quando Cleópatra foi forçada ao exílio. Retirada do palácio, refugiou-se na Síria, onde começou a reunir apoio para recuperar o trono. Foi nesse momento crítico que uma peça-chave entrou em cena: Júlio César. O general romano que havia acabado de chegar ao Egito em perseguição a seu rival Pompeu, durante a Guerra Civil Romana, sabendo que precisava impressionar César e conquistar sua aliança, Cleópatra arquitetou um plano ousado. Escondeu-se dentro de um tapete, ou segundo outras versões, em uma espécie de saco de linho, e foi levada até os aposentos de César como um presente. Ao ser desenrolada diante do general romano, revelou-se uma jovem carismática, inteligente e deslumbrante. A partir daquele momento, nascia uma das alianças políticas e amorosas mais famosas da antiguidade. Cleópatra não era apenas beleza, era estratégia. Sabia que, para sobreviver como mulher em um mundo de homens, teria que unir diplomacia, sedução, inteligência e coragem. A rainha estava prestes a reconquistar seu trono e também a mudar o destino do Egito e de Roma para sempre. O encontro entre Cleópatra e Júlio César foi mais do que um simples momento de diplomacia. Foi um choque de inteligências e personalidades poderosas. Cleópatra, com cerca de 21 anos, e César, com mais de 50. Rapidamente, estabeleceram uma relação que ultrapassava o interesse político. Os dois perceberam que poderiam se beneficiar mutuamente. Cleópatra precisava de apoio militar para reconquistar o trono do Egito, e César precisava restaurar a ordem na região e garantir o controle romano sobre o país. Logo após o encontro, uma guerra civil eclodiu em Alexandria entre os partidários de Cleópatra e os de seu irmão e corregente, Ptolemeu XIII. César decidiu apoiar Cleópatra, o que provocou conflitos intensos dentro da cidade. As batalhas foram violentas, culminando na chamada Guerra Alexandrina. Durante o conflito, o palácio e a biblioteca de Alexandria foram atingidos, o que resultou em uma perda cultural incalculável. No final da guerra, Ptolemeu XIII morreu afogado no rio Nilo, ao tentar fugir. Cleópatra então reassumiu o trono do Egito, ao lado de outro irmão mais novo, Ptolemeu XIV, conforme exigia a tradição, mas ela detinha o controle absoluto do poder. Pouco tempo depois ela teve um filho com Júlio César, batizado de Cesarião, cujo nome completo era Ptolemeu XV Filopator Filométor César. Com a presença de César no Egito, Cleópatra mostrou-se uma governante ambiciosa e estratégica. Ela desejava restaurar a glória do Egito e fortalecer sua posição como monarca, não apenas localmente, mas também em relação a Roma. A rainha acompanhou César em sua viagem de volta a Roma, em 46 a.C., onde sua presença causou escândalo entre os senadores e a elite romana. Uma mulher estrangeira, influente e abertamente ligada ao líder mais poderoso de Roma despertava temor, inveja e desprezo. Cleópatra ficou hospedada em uma luxuosa residência nos arredores de Roma, junto com Cesarião. César, embora já casado, não escondia sua ligação com ela.
Cogitou até legitimar Cesarião como seu herdeiro, mas enfrentou forte resistência do Senado. O clima político em Roma tornava-se cada vez mais instável. Em 44 a.C., Júlio César foi assassinado no Senado por um grupo de conspiradores que temiam que ele se tornasse rei e pusesse fim à república. Esse assassinato foi um duro golpe para Cleópatra, que retornou ao Egito rapidamente com seu filho. Sem o apoio direto de César, ela precisava reavaliar seus próximos passos com cautela, sabendo que o cenário político em Roma mudaria drasticamente nos anos seguintes. Mas a história da rainha do Egito estava longe de terminar. Ela ainda travaria outra grande aliança, desta vez com Marco Antônio, general e político romano, que mudaria novamente o curso de sua vida e das relações entre Egito e Roma. Após a morte de Júlio César, o cenário político romano mergulhou no caos. Roma se dividiu entre os que apoiavam os assassinos de César, liderados por Bruto e Cássio, e os que apoiavam seus aliados e herdeiros políticos, como Marco Antônio e Caio Otávio, posteriormente conhecido como Otaviano, o futuro imperador Augusto. Em meio a esse conflito, Cleópatra manteve-se estrategicamente observadora. Ela sabia que, para proteger sua dinastia e o Egito, precisaria formar novas alianças, e rapidamente identificou Marco Antônio como uma peça-chave no tabuleiro romano. Em 41 a.C., Marco Antônio convocou Cleópatra para um encontro na cidade de Tarso, na Cilícia, região da atual Turquia. Ela atendeu ao chamado com uma entrada triunfal, que se tornaria lendária. Cleópatra chegou em um navio luxuoso, decorado com velas roxas e remadores vestidos com roupas de prata, interpretando o papel da deusa Afrodite. Ao desembarcar, seduziu Antônio, não apenas com sua beleza, mas com sua inteligência, domínio da política e charme incomparável. O encontro não foi apenas um jogo de sedução. Cleópatra sabia que precisava garantir a segurança do Egito e fortalecer sua posição frente às crescentes pressões romanas. Já Marco Antônio, envolvido na disputa pelo poder em Roma, via no apoio egípcio uma oportunidade de garantir recursos financeiros e estabilidade estratégica. A aliança entre os dois rapidamente se transformou em um romance público, intenso e duradouro. Cleópatra levou Marco Antônio de volta ao Egito, onde viveram momentos de luxo e prazer. Ele se afastou dos assuntos políticos romanos, o que começou a incomodar seus aliados. Durante esse período, Cleópatra teve 3 filhos com Antônio, os gêmeos Alexandre e Hélio e Cleópatra Selene, e mais tarde Ptolomeu Filadelfo. Juntos, sonhavam com a formação de um império oriental que rivalizasse com o de Roma. Em 34 a.C., Marco Antônio promoveu a chamada Doação de Alexandria, uma cerimônia em que distribuiu vastos territórios orientais aos filhos que tivera com Cleópatra. Cesarião, o filho de Júlio César, foi declarado rei dos reis. Essas ações foram vistas como afronta por Roma, especialmente por Otaviano, que utilizou esses atos para acusar Antônio de trair os interesses romanos em favor de uma rainha estrangeira. O conflito entre Otaviano e Marco Antônio tornou-se inevitável. Enquanto isso, Cleópatra armava seu reino, reunia aliados e preparava sua frota para o confronto. Ela não era apenas uma consorte apaixonada. Era uma estrategista que entendia perfeitamente o risco que corria. Se perdesse, não apenas sua vida estaria em jogo, mas o próprio destino do Egito como nação independente. E então veio o embate decisivo, aquele que entraria para a história como o começo do fim do último grande reino do Egito antigo. A guerra estava à vista, e com ela, a tragédia que eternizaria Cleópatra como um dos ícones mais fascinantes e dramáticos da história mundial. O confronto entre Marco Antônio e Otaviano, que vinha sendo construído ao longo dos anos, finalmente chegou ao seu ponto crítico. Cleópatra, ciente de que o destino de seu reino dependia diretamente da vitória de Marco Antônio, empenhou-se completamente na preparação militar e estratégica para a guerra. Ela financiou tropas, fortaleceu alianças e investiu fortemente na construção de uma frota naval, confiando no poder do Egito e na força da marinha como trunfo decisivo. O momento da verdade aconteceu em 2 de setembro de 31 a.C. Na costa da Grécia, próximo à cidade de Ácio, foi ali que ocorreu a Batalha de Ácio, uma das batalhas navais mais emblemáticas da história antiga. De um lado, as forças combinadas de Marco Antônio e Cleópatra, com centenas de navios e soldados egípcios. Do outro, a frota de Otaviano, liderada por seu habilidoso comandante Marco Vipsânio Agripa. Durante a batalha, a frota de Cleópatra, posicionada estrategicamente na retaguarda, acabou recuando em um momento decisivo, talvez como parte de um plano pré-acordado com Antônio, ou por medo da derrota iminente. Antônio, ao perceber que sua amada havia deixado o campo,
abandonou a luta para segui-la. Esse gesto foi interpretado por muitos como covardia ou traição aos seus soldados. Com a retirada dos líderes, o exército restante perdeu a moral, e a vitória de Otaviano tornou-se inevitável. Após a derrota, Cleópatra e Marco Antônio retornaram ao Egito. A situação política estava desmoronando rapidamente. Muitas cidades e aliados começaram a desertar. O apoio político dentro de Roma ao casal também desapareceu. Otaviano aproveitou para reforçar sua imagem como o salvador de Roma contra a ameaça de uma rainha estrangeira ambiciosa e dominadora. Nos meses seguintes, Cleópatra tentou negociar com Otaviano, oferecendo rendição e até a coroa egípcia em troca da segurança de seus filhos. Ela também procurou meios de proteger Cesarião, seu filho com Júlio César, acreditando que ele poderia ter direito legítimo ao trono de Roma, mas Otaviano, frio e calculista, já havia decidido o destino de todos. Em agosto de 30 a.C., Marco Antônio, acreditando falsamente que Cleópatra havia morrido, tirou a própria vida com sua espada. Ao descobrir a verdade, foi levado até a rainha, agonizando, onde morreu em seus braços. Poucos dias depois, Cleópatra, isolada, sem saída política e determinada a não ser exibida como troféu, em um desfile triunfal em Roma, escolheu o próprio destino. Diz a tradição que ela se deixou morder por uma serpente venenosa, provavelmente uma áspide, encerrando sua vida de forma trágica e simbólica. Outros relatos sugerem que usou venenos líquidos ou pomadas envenenadas. O fato é que sua morte representou o fim de uma era. A morte de Cleópatra em 30 a.C. marcou não apenas o fim de sua vida, mas também o fim de uma era. Com sua partida, o Egito perdeu sua última governante nativa e independente. Otaviano anexou oficialmente o país ao Império Romano, transformando-o em uma província controlada por Roma. Cesarião, o filho de Cleópatra com Júlio César, foi capturado e executado, eliminando qualquer ameaça à autoridade de Otaviano. Os filhos que Cleópatra teve com Marco Antônio foram levados para Roma, onde foram criados sob a supervisão de Otávia, irmã de Otaviano. Cleópatra não foi apenas a última rainha do Egito. Ela foi um símbolo de resistência, inteligência e poder feminino em um mundo dominado por homens. Ao contrário da imagem sedutora e manipuladora que muitos autores romanos tentaram propagar, principalmente para justificar as ações de Otaviano, Cleópatra foi uma estrategista sofisticada, uma diplomata habilidosa e uma governante dedicada ao seu povo e à independência de seu reino. Durante seu reinado, ela investiu em projetos econômicos, fortaleceu a moeda egípcia, reorganizou impostos, incentivou o comércio com o Oriente e preservou as tradições culturais egípcias. Ela também foi uma patrona das artes e das ciências, promovendo o florescimento da Biblioteca de Alexandria e mantendo o Egito como um dos centros intelectuais mais importantes do mundo antigo. Mesmo em sua morte, Cleópatra foi mestre da própria narrativa. Ao escolher morrer, em vez de se tornar um espetáculo público em Roma, ela controlou o último capítulo de sua história. Otaviano, por sua vez, usou sua morte para consolidar sua imagem de vencedor absoluto. Logo depois, adotou o título de Augusto e tornou-se o primeiro imperador de Roma, encerrando oficialmente a República Romana e dando início ao Império Romano. Cleópatra continuaria a viver por milênios na imaginação coletiva. Sua vida inspirou escritores, poetas, pintores, cineastas e estudiosos de todas as épocas. De Shakespeare a Hollywood, sua figura seria retratada com fascínio, mistério e dramatismo. Mas além da ficção e das lendas, existe a Cleópatra real, uma mulher culta, trilingue, política, estrategista e líder. Na história do Egito, ela é lembrada não como uma estrangeira, mas como uma verdadeira filha do Nilo. Ela se vestia como uma faraó, respeitava os deuses egípcios e participava dos rituais religiosos, reforçando sua imagem de soberana legítima e divina. Foi adorada como deusa viva por seu povo, e sua imagem estampava moedas e murais com orgulho. A trajetória de Cleópatra é uma das mais complexas e fascinantes da antiguidade. Ela representa a intersecção entre culturas grega, egípcia e romana e a luta de uma mulher por autonomia e poder, em uma época em que quase tudo lhe era negado. Sua vida foi marcada por glória, drama, paixão e tragédia. Mas acima de tudo, por uma força de vontade inquebrável. Desde sua morte, Cleópatra se tornou mais do que uma figura histórica. Menos transformou-se em um mito, em uma personagem quase lendária. Sua imagem foi moldada por séculos de interpretações diferentes, muitas vezes contraditórias. Os romanos, especialmente os partidários de Otaviano, foram os primeiros a tentar reescrever sua história de forma negativa. Para justificar a campanha contra ela,
e contra Marco Antônio, criaram a figura da mulher manipuladora, uma estrangeira perigosa, que havia enfeitiçado grandes líderes romanos com sua beleza e seus encantos. Essa versão foi repetida ao longo dos séculos, em poemas, peças teatrais e crônicas. Escritores como Plutarco Suetônio e Dione Cássio pintaram Cleópatra como uma espécie de feiticeira, uma mulher que usava venenos, magia e sedução para manipular homens poderosos. No entanto, essas fontes tinham uma clara motivação política: defender a imagem de Roma e de seu novo imperador Otaviano Augusto. Por outro lado, registros egípcios e interpretações modernas pintam um retrato muito mais equilibrado e respeitoso da rainha. Ela era culta, fluente em várias línguas, e foi uma das poucas governantes ptolemaicas que se esforçaram para se integrar verdadeiramente ao povo egípcio. Era também profundamente envolvida nos assuntos econômicos e administrativos do reino, algo raríssimo para mulheres em sua época. A partir da Idade Média e do Renascimento, Cleópatra foi redescoberta por artistas e intelectuais. Poetas a viam como a encarnação da paixão trágica. Pintores a retratavam em cenas dramáticas, geralmente no momento de sua morte, com a serpente enrolada em seu braço ou em seu seio. A imagem do suicídio se tornou um dos ícones mais repetidos da arte ocidental. No século XIX, com o avanço da egiptologia e a redescoberta de Alexandria e de inscrições antigas, a história de Cleópatra passou a ser vista com mais profundidade. Sua imagem começou a se afastar do estereótipo da sedutora fatal, para dar lugar a uma mulher política, inteligente e profundamente envolvida com o destino de sua nação. No século XX, o cinema consolidou Cleópatra como ícone cultural global. Em 1963, o filme estrelado por Elizabeth Taylor apresentou uma Cleópatra poderosa, elegante e romântica. Apesar das liberdades artísticas, a produção ajudou a manter viva a curiosidade mundial sobre sua história. Filmes, séries, livros e estudos acadêmicos continuaram a revisitar sua vida, buscando compreender quem foi realmente a mulher por trás do mito. Hoje Cleópatra é vista por muitos como um símbolo de resistência feminina, uma governante que desafiou impérios, rompeu barreiras de gênero e tentou preservar a independência de seu país diante da maior potência da época. Sua vida continua a inspirar debates sobre poder, identidade, política, cultura e a própria forma como a história é contada. Durante muito tempo, Cleópatra foi lembrada principalmente por sua aparência. No entanto, os relatos históricos mais confiáveis mostram que sua verdadeira força estava na inteligência. Ela não era considerada uma das mulheres mais belas de sua época, no sentido físico tradicional. O que a tornava irresistível era sua presença marcante, sua oratória habilidosa, sua cultura refinada e sua capacidade de adaptação a qualquer ambiente político. Cleópatra sabia escutar, observar e agir com precisão. Fluente em múltiplas línguas, ela era capaz de lidar diretamente com embaixadores, governantes e líderes religiosos, sem a necessidade de tradutores. Isso lhe dava uma vantagem enorme nas negociações e reforçava sua imagem de soberana envolvida com todos os aspectos de seu reinado. Essa habilidade era especialmente importante em um Egito que abrigava uma população diversa, com gregos, egípcios nativos, judeus, sírios, romanos e outras etnias, convivendo sob o mesmo domínio. Ela também era uma hábil economista. Durante seu governo, Cleópatra reorganizou o sistema tributário egípcio, combateu a corrupção entre os funcionários do palácio e incentivou o comércio com os reinos vizinhos e com Roma. Investiu em obras públicas e na manutenção dos canais de irrigação do Nilo, fundamentais para a agricultura e para a sobrevivência do povo egípcio. O Egito, sob sua liderança, conseguiu manter-se como uma potência econômica respeitada, mesmo diante das tensões com Roma. Outro aspecto notável de sua atuação como líder foi seu domínio sobre a comunicação visual e simbólica. Cleópatra compreendia profundamente o poder da imagem. Sabia que para o povo egípcio, a figura do faraó era mais que um governante, era uma divindade viva. Por isso, em cerimônias públicas e retratos oficiais, ela se apresentava com os trajes típicos das deusas egípcias, como Ísis, reforçando sua posição, não apenas como rainha, mas como figura sagrada. Ela também utilizava moedas como instrumento político. Em muitas delas, fazia questão de estampar seu próprio rosto, com traços firmes, nariz reto, queixo proeminente e cabelos trançados com a coroa real. Ao lado, frequentemente aparecia Marco Antônio, como um parceiro de poder. Essas moedas circulavam por diversas regiões, difundindo sua imagem e reforçando sua autoridade. A habilidade de Cleópatra em se adaptar às diferentes realidades políticas e culturais da época
foi uma de suas maiores qualidades. Ela era, ao mesmo tempo, uma rainha egípcia e uma monarca helenística. Sabia quando adotar posturas cerimoniais e quando agir como uma estrategista moderna. Essa versatilidade a tornou capaz de lidar com figuras poderosas como Júlio César e Marco Antônio, sem jamais se submeter por completo. Cleópatra foi muito além da sedução. Ela foi de fato uma líder completa, alguém que, em um tempo e lugar dominados por homens, não apenas governou um dos reinos mais antigos do mundo, mas o fez com coragem, sabedoria e uma visão política admirável. Cleópatra deixou um legado cultural imenso que vai muito além das disputas políticas e das batalhas que marcaram sua vida. Alexandria, a cidade onde nasceu e reinou, era um centro cosmopolita de cultura, ciência e arte. Sob seu governo, a cidade manteve seu papel como um dos polos mais importantes do mundo antigo, abrigando a famosa Biblioteca de Alexandria e o Museu, que reuniam os maiores estudiosos, poetas e filósofos da época. A rainha incentivou as artes e as ciências, patrocinando intelectuais e exploradores, o que contribuiu para o florescimento do helenismo no Egito. Alexandria era um ponto de encontro de culturas gregas, egípcias, judaicas, romanas e orientais, e Cleópatra sabia valorizar essa diversidade para fortalecer seu domínio. Ela usava o conhecimento como uma ferramenta política, mostrando-se uma governante culta e preparada. No campo da religião, ela também foi fundamental para a manutenção das tradições egípcias. Participava dos rituais dos deuses, especialmente os ligados à fertilidade e à renovação, como Ísis e Osíris, sendo vista como uma intermediária entre o mundo terreno e o divino. Essa conexão reforçava sua autoridade e sua imagem junto ao povo. A figura de Cleópatra também influenciou a literatura e a arte posteriores. Sua história inspirou escritores como Shakespeare, que escreveu a peça Antônio e Cleópatra, explorando o drama entre paixão, política e poder. No cinema, sua personagem foi imortalizada em várias produções, com destaque para o clássico estrelado por Elizabeth Taylor, que contribuiu para fixar sua imagem como ícone de beleza e inteligência. Além disso, a história de Cleópatra provocou debate sobre o papel da mulher na política. O encontro entre culturas e a manipulação da imagem pública, ela é vista como um símbolo da capacidade feminina de liderança, do uso estratégico da diplomacia e da resistência em meio a adversidades extremas. Hoje, arqueólogos e historiadores continuam estudando vestígios de seu reinado, procurando desvendar mais detalhes sobre sua vida e seu tempo. Embora muitas questões ainda permaneçam, o fascínio por Cleópatra permanece intacto, e sua história continua a ser contada e recontada em todo o mundo. Durante o reinado de Cleópatra, o Egito enfrentava uma complexa teia de desafios internacionais. Embora fosse uma potência regional rica e culturalmente influente, o Egito precisava navegar com habilidade entre as ambições expansionistas de Roma e os interesses de outras potências próximas, como Partia, na região do atual Irã, e os reinos do Oriente Médio. Cleópatra utilizou sua habilidade diplomática para manter a independência egípcia enquanto fortalecia alianças estratégicas. Sua relação com Júlio César e depois com Marco Antônio eram parte fundamental dessa estratégia para contrabalançar a influência romana. No entanto, essas alianças também colocaram o Egito em rota de colisão com outras facções romanas, especialmente Otaviano. Além disso, Cleópatra manteve contato e trocou embaixadores com governantes da Núbia, Etiópia e outros territórios africanos, buscando consolidar redes de apoio e comércio. Esses esforços ajudaram a garantir recursos importantes, como ouro, marfim e outros bens valiosos, fundamentais para sustentar a máquina de guerra egípcia e os luxos da corte. No cenário interno, Cleópatra enfrentou desafios constantes para manter o controle sobre suas cidades e territórios. Rebeliões locais e insatisfações internas exigiam atenção constante, e a rainha mostrava-se implacável na defesa de seu trono. Sua capacidade de negociar, usar a força quando necessário e saber quando ceder, foi essencial para sua longevidade no poder. Além disso, a rainha promoveu uma política de sincretismo religioso e cultural que ajudou a unificar a diversidade étnica do Egito. Ao combinar tradições gregas e egípcias, ela conseguiu criar uma identidade que fortalecia sua legitimidade, tanto entre os gregos ptolemaicos quanto entre os egípcios nativos. Apesar dos esforços, o crescente poder de Roma e as disputas internas dos líderes romanos acabaram por determinar o destino do Egito. Cleópatra navegou por essas águas turbulentas com maestria, até que o confronto inevitável com Otaviano se tornou insustentável. Após a morte de Júlio César, em 44 a.C., Cleópatra retornou ao Egito com seu filho Cesarião
enquanto Roma mergulhava em uma intensa luta pelo poder. A ausência do grande general romano deixou um vácuo político que desencadeou uma guerra civil entre seus herdeiros e rivais. Cleópatra, sempre atenta aos movimentos da política romana, buscou manter a influência do Egito através da aliança com Marco Antônio, um dos homens mais poderosos do momento. Marco Antônio, parte do segundo triunvirato, foi responsável pela administração do Oriente e encontrou em Cleópatra uma aliada estratégica. Juntos, não apenas estabeleceram uma parceria política, mas também desenvolveram um relacionamento pessoal que influenciaria decisivamente os destinos do Egito e de Roma. No entanto, essa aliança causou grande desconforto em Roma, especialmente em Otaviano, sobrinho-neto e herdeiro adotivo de César. Otaviano usou a ligação de Antônio com Cleópatra para pintar seu rival como um traidor que se deixava dominar por uma rainha estrangeira e ambiciosa. A propaganda contra Cleópatra visava desacreditar tanto ela quanto Marco Antônio diante do Senado e do povo romano. Enquanto isso, Cleópatra consolidava seu poder no Egito, promovendo reformas administrativas e fortalecendo a economia do reino. Ela continuava a ostentar sua imagem de faraó, participando de rituais religiosos e mantendo o apoio da população local. À medida que a tensão entre Otaviano e Marco Antônio aumentava, Cleópatra se preparava para o confronto final. A rainha compreendia que a sobrevivência do Egito, como um reino independente, estava diretamente ligada ao sucesso de seu aliado romano. O desfecho dessa disputa definiria não apenas o destino de dois impérios, mas também o fim da dinastia ptolemaica. Após a derrota na Batalha de Ácio em 31 a.C., a situação de Cleópatra e Marco Antônio se tornou insustentável. A vitória de Otaviano consolidou seu poder em Roma e deixou claro que o Egito não poderia resistir por muito tempo. Ambos os líderes retornaram ao Egito, buscando reorganizar suas forças e tentar uma última resistência. O cerco final, a Alexandria, a capital egípcia, começou em 30 a.C. Otaviano enviou suas tropas para dominar a cidade, e por fim, a ameaça representada pela rainha e seu aliado. Durante meses, a batalha devastou a cidade, destruindo parte de sua grandiosidade e impondo um clima de desespero para aqueles que ainda resistiam. Marco Antônio, ao acreditar que Cleópatra havia sido capturada ou morta, tirou a própria vida. Ao descobrir que ela ainda vivia, entregou-se aos cuidados da rainha, morrendo em seus braços pouco depois. A perda de seu parceiro foi um golpe devastador para Cleópatra, que, vendo seu reino sucumbir e a liberdade se esvair, decidiu por sua própria morte. A tradição conta que Cleópatra escolheu o suicídio para evitar a humilhação de ser levada a Roma como prisioneira em um triunfo de Otaviano. A forma de sua morte, provavelmente pelo veneno de uma serpente, tornou-se um símbolo de sua força e determinação. Com sua morte terminou a era dos faraós e a dinastia ptolemaica. O Egito tornou-se uma província romana, parte integrante do vasto império que dominaria o mundo ocidental por séculos. Após a morte de Cleópatra e a anexação do Egito ao Império Romano, sua figura continuou a provocar fascínio e debates. Durante séculos, a história da rainha foi contada sob diferentes perspectivas, muitas vezes influenciadas por interesses políticos e culturais. No mundo romano, Otaviano consolidou sua vitória ao transformar Cleópatra em símbolo da ameaça externa e do perigo representado por reis e rainhas estrangeiros. Essa imagem foi perpetuada por escritores e artistas que a retrataram como uma mulher manipuladora, símbolo da luxúria e da traição. Com o passar do tempo, a figura de Cleópatra transcendeu a propaganda política e entrou na esfera da cultura popular. Seu nome tornou-se sinônimo de beleza, sedução e poder feminino, mesmo que essas características nem sempre reflitam com precisão sua vida real. No século XIX, com o surgimento da egiptologia, os estudiosos começaram a investigar os vestígios arqueológicos do período ptolemaico. Escavações em Alexandria, apesar das dificuldades devido à localização submersa de grande parte da cidade antiga, trouxeram à luz artefatos que ajudaram a reconstruir parte da história da rainha. Relíquias, moedas e inscrições encontradas mostram uma mulher culta, politicamente astuta e profundamente ligada às tradições egípcias, ao contrário da imagem superficial muitas vezes passada pela tradição romana. Hoje, museus ao redor do mundo exibem peças relacionadas a Cleópatra e à dinastia ptolemaica, e a sua história continua a ser objeto de estudos, debates e inspirações artísticas. A Rainha do Nilo permanece uma das figuras mais intrigantes e poderosas da antiguidade, um símbolo da complexidade das relações entre cultura, política e identidade.
Além de sua vida política e pública, Cleópatra teve uma vida pessoal marcada por desafios e responsabilidades familiares complexas. Ela nasceu em uma dinastia onde as alianças e rivalidades entre membros da família eram intensas e, muitas vezes, violentas. O casamento com seus irmãos mais novos, prática comum na dinastia ptolemaica, para manter o sangue real, exemplificava essa dinâmica. Cleópatra teve vários filhos, embora as informações sobre sua descendência sejam em parte controversas. Cesarião, seu filho com Júlio César, foi nomeado corregente, mas nunca teve a oportunidade de governar. Com Marco Antônio, teve 3 filhos, os gêmeos Alexandre Hélio e Cleópatra Selene, e Ptolomeu Filadelfo. Após a morte de seus pais, esses filhos foram enviados a Roma, e criados sob a tutela de Otávia, irmã de Otaviano. A vida desses herdeiros, especialmente Cleópatra Selene, ilustra o destino das crianças da realeza em meio à política romana, onde eram frequentemente usadas para consolidar alianças através de casamentos. Apesar da turbulência política, Cleópatra demonstrou cuidado e preocupação com seus filhos, preparando-os para um futuro incerto. Sua habilidade para equilibrar a figura de mãe com a de governante revela uma dimensão humana dessa mulher que ficou conhecida principalmente por sua carreira política e por suas relações com grandes homens da história. Cleópatra foi uma das mulheres mais educadas de sua época. Criada em uma família que valorizava o conhecimento e a cultura helenística, ela recebeu uma educação abrangente, que incluía filosofia, literatura, ciência, matemática e política. Além disso, aprendeu diversas línguas, o que a tornava excepcionalmente preparada para lidar com diferentes povos e culturas. Sua educação não era apenas acadêmica. Cleópatra também foi treinada nas artes da diplomacia e da liderança. Ela entendeu cedo que o conhecimento seria sua maior arma para garantir a sobrevivência do Egito e sua própria posição de poder em um mundo dominado por homens. O impacto dessa formação se refletiu em sua atuação como governante. Ela participou ativamente da administração do reino, supervisionando políticas econômicas, negociações internacionais e a organização do aparato estatal. Sua capacidade intelectual foi uma das razões pelas quais conseguiu manter o Egito independente por tanto tempo diante da crescente hegemonia. Além disso, Cleópatra foi patrona das artes e das ciências. Sob seu governo, Alexandria continuou sendo um centro de excelência intelectual, abrigando estudiosos renomados e instituições como a famosa Biblioteca de Alexandria. Ela apoiou pesquisas em astronomia, medicina e filosofia, contribuindo para o avanço do conhecimento na antiguidade. Seu legado intelectual influenciou não apenas o Egito, mas também o mundo greco-romano, mostrando que as mulheres poderiam ocupar posições de destaque não apenas na política, mas também nas esferas culturais e científicas. Cleópatra compreendia a importância da religião como instrumento de poder e coesão social no Egito Antigo. Para os egípcios, o faraó não era apenas um governante político, mas uma figura divina, intermediária entre os deuses e o povo. Cleópatra adotou essa visão e participou ativamente dos cultos religiosos, reforçando sua legitimidade como soberana. Ela se identificava com a deusa Ísis, associando-se à maternidade, à fertilidade e à magia. Essa identificação era expressa em cerimônias públicas, em estátuas e moedas que a representavam com símbolos divinos. Ao se apresentar como uma deusa viva, Cleópatra consolidava seu poder e reforçava a união do povo sob sua liderança. Além disso, ela mantinha os templos e patrocinava os sacerdotes, garantindo o funcionamento dos rituais essenciais para a ordem cósmica e a prosperidade do reino. Essa relação estreita com a religião popular ajudava a manter a estabilidade interna e o respeito da população. A rainha também incorporou elementos helenísticos à religiosidade egípcia, promovendo um sincretismo que refletia a diversidade cultural do Egito ptolemaico. Essa fusão religiosa servia para aproximar os gregos e egípcios, criando uma identidade comum que fortalecia o governo da dinastia. O papel de Cleópatra como líder religiosa foi fundamental para a manutenção do prestígio da dinastia ptolemaica, que apesar das pressões externas, conseguiu manter viva a tradição faraônica até o seu fim. Desde a antiguidade, a figura de Cleópatra tem sido um dos temas mais explorados na arte e na cultura popular. Sua imagem passou por inúmeras transformações, refletindo as diferentes épocas e as percepções culturais sobre poder, feminilidade e política. Na arte romana antiga, ela era frequentemente retratada como uma mulher exótica, misteriosa e sedutora, menos uma forma de reforçar a propaganda política contra ela e Marco Antônio. Essa visão foi perpetuada por escritores e artistas que buscavam legitimar a dominação romana sobre o Egito.
e desvalorizar seus antigos governantes. Durante o Renascimento e o Barroco, Cleópatra voltou a ganhar destaque em pinturas, esculturas e literatura. Artistas como Guidorene Artemisia Gentileschi e Giovanni Battista Tiepolo retrataram cenas dramáticas de sua vida, como o encontro com Marco Antônio, a morte de César e seu próprio suicídio. Essas obras geralmente enfatizavam a intensidade emocional e o trágico destino da rainha. No século XX, Cleópatra tornou-se uma estrela do cinema, especialmente com a famosa produção de 1963, estrelada por Elizabeth Taylor. Esse filme consolidou a imagem da rainha como um ícone de glamour, poder e sedução, influenciando a forma como o público moderno a vê até hoje. Além das artes visuais, Cleópatra também inspirou peças de teatro, balés, óperas e romances. Sua história é um terreno fértil para narrativas que exploram temas universais, como amor, traição, ambição e resistência. Assim, Cleópatra permanece viva não apenas como personagem histórica, mas como símbolo cultural, cuja imagem evolui conforme os valores e interesses das sociedades que a recontam. Ao longo dos séculos, a aparência de Cleópatra tem sido objeto de debates e especulações entre historiadores, artistas e o público em geral. Uma das questões centrais é sua origem étnica e a cor da sua pele, já que ela pertenceu à dinastia ptolemaica, de origem grega macedônia, mas nasceu e viveu no Egito, um território multicultural. Cleópatra foi filha de Ptolemeu XII I, como era comum na família. Seu casamento foi arranjado entre membros da mesma dinastia, para preservar a linhagem. Os Ptolemeus eram descendentes de um dos generais de Alexandre o Grande, e portanto tinham uma herança helênica. No entanto, não há registros claros sobre a ascendência materna de Cleópatra, o que levanta dúvidas sobre possíveis misturas com outras etnias locais. Alguns estudiosos sugerem que poderia haver ascendência egípcia, síria ou até núbia, mas essas hipóteses são baseadas em especulações, pois faltam evidências concretas. As moedas e bustos romanos que retratam Cleópatra mostram uma mulher com traços fortes, um nariz proeminente e queixo definido, características mais associadas ao estilo helênico do que às características egípcias típicas. Isso levou muitos a concluir que ela provavelmente tinha aparência mediterrânea. Essa incerteza contribuiu para que Cleópatra fosse representada de formas muito diversas na arte e na mídia. Ora como uma mulher branca, ora como uma figura mais exótica e de pele escura. Essas representações refletem, em parte, as interpretações culturais e sociais de diferentes épocas. A discussão sobre a origem e a aparência de Cleópatra é parte do fascínio contínuo por sua figura, pois toca questões de identidade, cultura e como a história é interpretada e recontada. Cleópatra não era apenas uma diplomata habilidosa, mas também uma líder que compreendia a importância das estratégias militares para a defesa e manutenção de seu reino. Durante seu reinado, enfrentou diversos desafios que exigiram dela uma coordenação eficiente entre diplomacia e força militar. Seu primeiro grande desafio foi garantir a reconquista do trono durante a Guerra Civil contra seu irmão Ptolemeu XIII, com o apoio de Júlio César. Ela conseguiu vencer as forças opositoras e restabelecer sua autoridade. Esse episódio mostrou sua capacidade de aliar forças poderosas para garantir seus objetivos. Mais tarde, ao formar aliança com Marco Antônio, Cleópatra ajudou a financiar e organizar uma poderosa frota naval e um exército que fossem capazes de enfrentar as forças romanas lideradas por Otaviano. A Batalha de Ácio, embora tenha terminado em derrota, foi um dos maiores confrontos navais da antiguidade e demonstrou o alcance militar da rainha. Além das batalhas, Cleópatra utilizava a diplomacia como ferramenta essencial para expandir e proteger suas fronteiras. Estabeleceu alianças com diversos reinos vizinhos, buscando criar uma rede de apoio que fortalecesse o Egito contra ameaças externas. Sua capacidade de equilibrar negociações políticas com demonstrações de força militar foi fundamental para a sobrevivência do Egito em um período marcado por grandes instabilidades e disputas pelo poder. A morte de Cleópatra não representou apenas o fim da vida de uma rainha. Foi o símbolo do fim de uma civilização milenar, que por séculos influenciou o mundo com sua cultura, religião, ciência e arte. Com sua partida, o Egito perdeu sua autonomia e foi absorvido por completo pelo Império Romano, encerrando definitivamente a linhagem dos faraós. A escolha do suicídio por parte de Cleópatra carrega um forte componente simbólico. Não se tratava apenas de evitar a humilhação pública que Otaviano planejava ao exibi-la em Roma como troféu de guerra. Tratava-se de manter sua dignidade, de exercer controle sobre seu destino até o último momento,
como sempre fez em sua vida. Ela recusava-se a ser um objeto da vitória alheia. Ao escolher como morrer, Cleópatra reafirmava seu poder sobre si mesma e sobre sua história. A forma de sua morte, tradicionalmente atribuída à mordida de uma serpente, reforça ainda mais o caráter simbólico do ato. A serpente, para os egípcios, era um símbolo de realeza, proteção e renovação. Acredita-se que Cleópatra tenha recorrido ao uso de uma áspide, espécie de víbora considerada sagrada no Antigo Egito, ainda que alguns estudiosos modernos levantem outras hipóteses, como o uso de venenos líquidos ou pomadas tóxicas. O fato é que o suicídio foi um gesto calculado e carregado de significado cultural e político. Após a sua morte, Otaviano ordenou que ela fosse enterrada com Marco Antônio, honrando, ainda que com frieza estratégica, o desejo da rainha de descansar ao lado de seu companheiro. O túmulo de ambos jamais foi encontrado, alimentando mistérios e teorias ao longo dos séculos. Com a morte de Cleópatra, o Egito tornou-se propriedade pessoal de Otaviano, que passou a controlar diretamente sua administração e sua riqueza. Essa mudança teve grande impacto sobre a estrutura política, econômica e religiosa da região. Agora subordinada aos interesses de Roma, para o povo egípcio, foi o fim de uma era. A rainha que se apresentava como deusa, que falava sua língua, que participava dos rituais e que representava o elo entre o divino e o terreno, já não existia. M.C. Luger. Viam governadores estrangeiros, distantes da cultura local, interessados apenas na exploração dos recursos. O mundo helenístico, que havia florescido com Alexandre o Grande, também se encerrava ali. Cleópatra, última descendente dos Ptolomeus, era o elo final de uma linhagem que durou quase 300 anos. Com sua morte, terminava a soberania dos descendentes de Alexandre, e nascia uma nova ordem mundial, sob o domínio do Império Romano. Mesmo após 2 milênios de sua morte, Cleópatra permanece viva na memória coletiva do mundo. Poucas figuras históricas despertaram tanto fascínio, controvérsia e admiração como ela. Rainha, estrategista, amante, mãe, guerreira e símbolo de resistência. Cleópatra é lembrada não apenas pelo poder que exerceu, mas pela forma como desafiou os padrões de sua época e moldou seu destino em um cenário dominado por homens e impérios. Sua vida e morte inspiraram obras nas mais diversas áreas: literatura, pintura, escultura, cinema, teatro, moda e música. Shakespeare a eternizou como heroína trágica. Hollywood a transformou em ícone de luxo e sedução. Pintores renascentistas a representaram como símbolo de beleza fatal, enquanto autores modernos buscaram reconstituí-la como uma mulher inteligente, culta e política astuta. A busca por sua verdadeira imagem continua até hoje. Arqueólogos, historiadores e egiptólogos tentam descobrir mais sobre sua personalidade, sua aparência e seu túmulo perdido. A cidade de Alexandria guarda segredos ainda enterrados, e novas tecnologias continuam sendo empregadas para desvendar as pistas deixadas pelo tempo. Além da figura histórica, Cleópatra representa algo maior: a força da mulher que enfrenta impérios, que governa com sabedoria e que se recusa a ser apagada da história. Ela desafia o imaginário ocidental, que por séculos tentou reduzi-la a uma simples figura de sedução. Na verdade, Cleópatra foi uma líder completa, que soube unir política, cultura, economia, religião e diplomacia para sustentar um dos reinos mais antigos do mundo diante da ascensão do poder romano. Hoje, ela é estudada sob novas perspectivas, como símbolo feminista, como líder de um povo colonizado, como intelectual em meio à opressão. Sua história convida a reflexão sobre como as narrativas históricas são construídas e sobre o papel que as mulheres desempenharam, e continuam desempenhando menos, na construção do mundo. A história de Cleópatra não pertence apenas ao Egito nem apenas ao passado. Ela é parte do presente e continua a inspirar futuras gerações. Rainha até o fim, Cleópatra selou sua vida com a dignidade que marcou todo o seu reinado, e assim, eternizou-se como uma das figuras mais icônicas da história da humanidade. Entre os muitos enigmas que envolvem a vida de Cleópatra, um dos mais intrigantes é o paradeiro de seu túmulo. Embora os registros antigos afirmem que ela foi enterrada com Marco Antônio, lado a lado, como desejava, o local exato de sua sepultura permanece um mistério não resolvido há mais de 2000 anos. Os textos antigos, especialmente os escritos por autores romanos, como Plutarco, sugerem que Otaviano permitiu que Cleópatra fosse enterrada com dignidade. A informação, embora breve, indica que os dois foram sepultados juntos em um túmulo real, possivelmente em algum ponto da antiga Alexandria. No entanto,
Devido à destruição de partes significativas da cidade ao longo dos séculos provocada por terremotos, maremotos e a urbanização moderna, menos grande parte da antiga costa da Alexandria Ptolemaica está hoje submersa no mar Mediterrâneo. Desde o final do século XX, arqueólogos têm buscado evidências da tumba de Cleópatra, tanto em terra firme, quanto sob as águas da antiga cidade. Escavações submarinas revelaram templos, colunas, estátuas e moedas da época ptolemaica, muitos deles associados à própria Cleópatra. Um dos locais mais promissores é o Templo de Taposiris Magna, localizado a cerca de 50 quilômetros a oeste de Alexandria. A arqueóloga dominicana Kathleen Martinez lidera desde 2005 uma escavação no templo, com a hipótese de que Cleópatra possa ter sido enterrada ali, em uma tentativa simbólica de associar sua morte ao culto da deusa Ísis. O templo era dedicado justamente a essa deusa, com quem Cleópatra frequentemente se identificava. Durante as escavações foram encontrados túneis subterrâneos, sarcófagos de pedra, moedas com o rosto da rainha, inscrições e artefatos religiosos do período ptolemaico. Apesar do entusiasmo da equipe, ainda não foi encontrado nenhum túmulo que possa ser confirmado como sendo o da rainha do Egito. Os achados reforçam a importância do local, mas a resposta definitiva continua oculta sob camadas de terra, pedra e tempo. O túmulo perdido de Cleópatra se tornou um símbolo da persistência da história não contada, dos segredos que os séculos guardam e da forma como a humanidade busca incessantemente conectar ao passado. Mais do que uma busca arqueológica, trata-se de uma missão simbólica: encontrar o lugar onde descansam os restos mortais de uma das mulheres mais influentes da história. É também encontrar um elo físico, com tudo que ela representou. Nos séculos mais recentes, Cleópatra passou por um processo de reinterpretação profunda. Se durante o Império Romano, e boa parte da Idade Média, ela foi retratada como uma mulher sedutora e manipuladora, hoje sua imagem ressurge sob outra luz, como um ícone de liderança feminina, inteligência estratégica e resistência cultural diante do poder imperial. A partir do século XX, com o fortalecimento de movimentos de emancipação feminina, Cleópatra começou a ser vista não apenas como uma personagem histórica, mas como um símbolo. Ela se tornou uma figura estudada sob a ótica do feminismo, que passou a questionar as versões antigas de sua história criadas por homens que, muitas vezes, tinham interesses políticos ao retratá-la de forma negativa. Obras contemporâneas passaram a valorizar seu papel como estadista, poliglota, diplomata e economista. A imagem da rainha que falava mais de 7 idiomas, que comandava reuniões de Estado com líderes estrangeiros, que entendia de política monetária e governava em um mundo brutalmente masculino, passou a inspirar mulheres do mundo inteiro, principalmente líderes e intelectuais. Na África e no mundo árabe, Cleópatra também é vista sob novas perspectivas. A discussão sobre sua origem e identidade étnica impulsionou reflexões sobre o apagamento da história de mulheres poderosas de culturas não ocidentais. Muitos a consideram uma rainha africana que enfrentou uma potência imperialista e morreu com dignidade, resistindo até o fim. Nas redes sociais, em campanhas publicitárias e até mesmo em discursos políticos, Cleópatra surge como uma referência de força e autonomia. Sua imagem é utilizada para reafirmar o poder feminino, especialmente de mulheres que lutam por reconhecimento em espaços onde o protagonismo histórico lhes foi negado. Além disso, ela continua a ser estudada e retratada em filmes, séries e livros que tentam resgatar a complexidade de sua figura. Longe de ser apenas a mulher por trás de César e Marco Antônio, Cleópatra é hoje compreendida como alguém que agiu ativamente para moldar seu destino e o de seu povo em uma das épocas mais turbulentas da antiguidade. Seu legado vai muito além do Egito. Ele reverbera na luta contemporânea por espaço, voz e justiça histórica para mulheres de todas as culturas. A imagem de Cleópatra se tornou, ao longo do século XX, uma das mais exploradas pelo cinema e pela televisão, sendo moldada pelas exigências de cada época, pelos avanços tecnológicos e pelos interesses do público. A representação da rainha nas telas ajudou a criar e consolidar o mito em torno de sua figura, muitas vezes romantizando sua vida e reforçando estereótipos, mas também despertando a curiosidade de milhões de pessoas sobre a história do Egito. A representação mais icônica de Cleópatra no cinema veio em 1963, com o épico Cleópatra, estrelado por Elizabeth Taylor. A produção, famosa pelo seu custo astronômico e pela grandiosidade de seus cenários, fixou na mente do público a imagem de uma rainha deslumbrante, envolta em joias, maquiagem elaborada e roupas luxuosas. Apesar de não seguir com precisão os registros históricos, o filme ajudou a popularizar Cleópatra
como símbolo de poder e beleza. Nas décadas seguintes, outras versões da história da rainha surgiram em filmes e minisséries, com atrizes como Sophia Loren, Monica Bellucci e Leonor Varela, interpretando diferentes versões da soberana egípcia. Cada produção refletia os valores e expectativas do seu tempo, ora ressaltando a sedução, ora a inteligência, ora o drama político. Mais recentemente, discussões sobre a representação racial de Cleópatra tomaram conta do debate público. Documentários e séries propuseram abordagens alternativas à imagem tradicional eurocêntrica, considerando a possibilidade de que ela tivesse traços africanos ou árabes, devido à sua vivência e ancestralidade desconhecida por parte materna. Isso gerou debates intensos entre estudiosos, cineastas e o público, reacendendo o interesse pela figura histórica e pelas diferentes formas como ela foi apropriada culturalmente. A rainha também ganhou espaço em animações, séries documentais e até em séries infantis, sempre com traços que variam do cômico ao educativo. Em todas essas versões, nota-se que Cleópatra permanece viva como figura cultural, adaptando-se a cada geração, atraindo públicos de todas as idades e despertando o desejo de saber mais sobre a mulher real por trás do mito. Enquanto as produções audiovisuais continuam a recontar sua história com novas lentes, Cleópatra mantém seu trono, agora não apenas no Egito Antigo, mas na cultura global, onde reina como uma das personagens mais fascinantes da humanidade. A influência de Cleópatra não se limita ao cinema, à literatura ou à cultura popular. Sua figura também está fortemente presente na educação, nas artes visuais e até nos discursos políticos contemporâneos, sendo ressignificada como símbolo de resistência, inteligência estratégica e liderança feminina em diversos contextos, nas escolas e universidades ao redor do mundo. A história de Cleópatra é frequentemente ensinada em aulas de história antiga, geopolítica e estudos de gênero. Professores a utilizam como ponto de partida para reflexões sobre o papel da mulher na política ao longo dos séculos, sobre as construções históricas de poder e sobre a complexidade das lideranças em sociedades patriarcais. Sua biografia ajuda a romper com a ideia de que a antiguidade foi dominada exclusivamente por homens, trazendo uma perspectiva rica e plural para o ensino da história. Na arte contemporânea, Cleópatra inspira escultores, pintores, designers e artistas multimídia. Murais urbanos, instalações em museus e até exposições de moda reinterpretam sua imagem sob novos olhares. Ela é retratada ora como rainha guerreira, ora como mãe protetora, ora como símbolo afrocentrado de resistência contra o imperialismo. O corpo, o olhar e os trajes de Cleópatra continuam sendo reinterpretados por artistas que buscam desconstruir estereótipos e celebrar sua complexidade. No campo político, sua figura é evocada por líderes e ativistas que lutam por espaço e igualdade. Ela é mencionada em discursos que tratam do empoderamento feminino, da valorização das raízes culturais africanas e do resgate de narrativas apagadas pela história ocidental. Para muitas mulheres negras, árabes e mediterrâneas, Cleópatra representa a possibilidade de protagonismo em um mundo historicamente excludente. Além disso, Cleópatra tornou-se um símbolo poderoso no marketing, especialmente em campanhas que desejam associar produtos a valores como força, elegância e inteligência. Cosméticos, perfumes, joias, livros e até programas de liderança feminina utilizam sua imagem como referência. Ao longo dos séculos, ela passou de personagem histórica a arquétipo, e no mundo de hoje, em que a memória histórica é constantemente revista e disputada, Cleópatra segue viva, menos desafiando as simplificações, reencarnando em novas linguagens e continuando a influenciar a forma como vemos o passado, o presente e até o futuro das mulheres no poder. Ao observar a trajetória de Cleópatra, é inevitável traçar paralelos entre ela e outras figuras femininas que marcaram profundamente a história de suas nações e do mundo. Embora separadas por séculos e culturas distintas, mulheres como Joana d'Arc, Elizabeth I da Inglaterra, Catarina, a Grande da Rússia, e até mesmo contemporâneas como Angela Merkel ou Michelle Obama, compartilham com Cleópatra o desafio de exercer poder em ambientes hostis ao protagonismo feminino. Assim como Joana d'Arc, que enfrentou exércitos e foi condenada à morte por sua coragem e liderança, Cleópatra enfrentou os maiores generais de seu tempo, lutando não apenas por sua sobrevivência, mas pela soberania de seu povo. Ambas são lembradas como mártires do próprio ideal, e ambas foram julgadas duramente por desafiar as estruturas de poder estabelecidas por homens. Elizabeth I da Inglaterra, assim como Cleópatra,
recusou abrir mão de sua autonomia por meio do casamento, optando por governar sozinha e usar a diplomacia com sabedoria. As duas mulheres também investiram na construção de imagens públicas. Poderosas Elizabeth como a rainha virgem, e Cleópatra como encarnação viva da deusa Ísis, menos compreendendo profundamente o valor simbólico do poder. Catarina, a Grande, é outro exemplo. Uma mulher estrangeira que se tornou imperatriz da Rússia, governando com mão firme, promovendo cultura, ciência e expandindo fronteiras. Assim como Cleópatra, Catarina teve que lutar contra as percepções misóginas da época, enfrentando intrigas palacianas e julgamentos morais por seus relacionamentos e decisões políticas. Mesmo figuras mais modernas podem ser comparadas simbolicamente à rainha egípcia. Mulheres que se tornaram ícones de inteligência, força e presença estratégica no cenário global, enfrentam julgamentos semelhantes, ou são admiradas como visionárias, ou atacadas com base em estereótipos de gênero. Cleópatra viveu isso há mais de 2000 anos e esse ciclo, em muitos aspectos, ainda se repete. Essas comparações mostram que o desafio enfrentado por Cleópatra não foi isolado. Ao longo da história, mulheres poderosas precisaram ser mais do que competentes, precisaram ser brilhantes, resilientes e, muitas vezes, mais duras do que seus colegas homens, apenas para manter seu lugar. Mas ao resistirem governerim, ao inspirarem mudanças menos como fez Cleópatra, essas mulheres ajudaram a reescrever o papel da mulher na história. E é por isso que Cleópatra continua a ser comparada, não apenas como uma rainha antiga, mas como parte de uma linhagem eterna de líderes que desafiaram o impossível. No século XXI, Cleópatra passou a habitar com ainda mais intensidade os universos da ficção e do entretenimento digital. Com o avanço da tecnologia e a expansão dos meios de comunicação, a rainha do Egito se tornou personagem recorrente em romances históricos, videogames, histórias em quadrinhos e obras de arte digital que a reimaginam sob diferentes formas e contextos. Na literatura contemporânea, inúmeros autores exploraram Cleópatra como protagonista de narrativas que vão desde romances históricos rigorosos até obras de fantasia, onde a rainha é retratada como magá, imortal, ou viajante do tempo. Livros como Cleópatra, A Life, da historiadora Stacy Schiff, oferecem uma visão aprofundada e desmistificada da rainha, baseada em fontes históricas, mas escrita com ritmo de ficção. Já em obras de ficção mais ousadas, ela aparece como estrategista em guerras futuristas ou como símbolo de resistência em distopias políticas. Nos jogos eletrônicos, Cleópatra é uma figura recorrente. Em franquias como Assassin's Creed, por exemplo, sua imagem foi recriada com riqueza de detalhes, respeitando o contexto egípcio e oferecendo aos jogadores a oportunidade de interagir com eventos históricos enquanto exploram a Alexandria Antiga. Em jogos de estratégia como Civilization, ela aparece como líder da civilização egípcia, com foco em diplomacia, cultura e riqueza, menos características associadas à sua liderança real. Essas representações mostram como o interesse por Cleópatra atravessa gerações e linguagens. Ela não está presa apenas às páginas da história, está viva na imaginação coletiva, constantemente reinventada por artistas, desenvolvedores e contadores de histórias. A cada nova versão, sua imagem é adaptada para refletir os valores da época, ora como soberana impiedosa, ora como heroína feminista, ora como rainha mágica de mundos paralelos. A arte digital também tem um papel importante nessa ressignificação. Nas redes sociais, ilustradores de diversas partes do mundo compartilham retratos reimaginados de Cleópatra, misturando elementos egípcios, africanos, gregos e modernos. Muitos desses trabalhos tentam romper com os estereótipos visuais criados por Hollywood e aproximar sua imagem da pluralidade que, de fato, representava o Egito de sua época. Assim, a Cleópatra da ficção moderna é múltipla, fluida e atemporal. Ela existe em papiros, em pixels, em papel e em telas. Em cada versão, seu poder permanece. O que une todas essas representações é a certeza de que Cleópatra, mais do que uma figura histórica, é uma ideia viva, a de uma mulher que ousou ser mais do que esperavam dela e que continua inspirando o mundo a fazer o mesmo. A influência de Cleópatra na moda e na estética é uma das mais duradouras e visíveis entre as figuras históricas. Desde o mundo antigo até os dias atuais, sua imagem foi transformada em padrão de beleza, luxo e poder feminino, sendo continuamente usada pela indústria da moda, da beleza e da publicidade para transmitir uma combinação de elegância, excentricidade e força.
A iconografia mais conhecida de Cleópatra inclui o delineado marcante nos olhos, o cabelo escuro com cortes retos e franjas, as joias douradas, as roupas luxuosas e o uso simbólico de serpentes e elementos solares. Esses traços visuais foram reforçados principalmente a partir do século XX, com a popularização do cinema, e se tornaram referência clássica de um visual egípcio. Muitas vezes recriado em desfiles, campanhas e figurinos. Estilistas renomados como Christian Dior, Versace, John Galliano e Jean-Paul Gaultier já apresentaram coleções inspiradas em Cleópatra, incorporando elementos do Antigo Egito, reinterpretados com tecidos finos, cores douradas e acessórios exuberantes. A estética da rainha também aparece recorrentemente em editoriais de moda e capas de revistas, onde modelos assumem poses majestosas, com maquiagem carregada nos olhos e adereços típicos do Egito Antigo. No universo da beleza, Cleópatra é frequentemente usada como símbolo de sofisticação e sensualidade. Produtos como perfumes, batons e cremes trazem seu nome ou sua imagem para reforçar a ideia de luxo e exclusividade. Ela é associada a banhos de leite, óleos essenciais e tratamentos naturais muitos dos quais são mitificados. Embora baseados em relatos antigos sobre seus rituais de cuidados pessoais. A publicidade, por sua vez, aproveita o mito de Cleópatra para comunicar mensagens de empoderamento feminino, sedução refinada e beleza atemporal. Comerciais de perfumes, cosméticos, joias e até carros já usaram a figura da rainha para criar impacto visual e emocional, muitas vezes explorando sua capacidade de conquistar com inteligência e presença. Além da beleza, a imagem de Cleópatra carrega um subtexto de comando e domínio. Quando aparece em campanhas publicitárias, geralmente está no centro do poder, cercada por ouro, colunas, tronos ou símbolos reais, uma estratégia que associa o produto à ideia de soberania e distinção. O mais curioso é que, mesmo sem sabermos exatamente como Cleópatra se parecia, sua imagem construída ao longo do tempo se tornou um dos ícones estéticos mais reconhecidos da história. Ela foi moldada para agradar diferentes públicos e se encaixar em diferentes ideais de beleza. Mas em todas as versões, o que permanece é a essência de uma mulher que dominava a cena menos e que, séculos depois, ainda dita tendências. Nos últimos anos, Cleópatra passou a ocupar um espaço ainda mais expressivo nos debates sociais e políticos contemporâneos, sendo resgatada por diversos movimentos, como símbolo de resistência, identidade cultural e crítica à narrativa histórica dominante. Sua figura histórica foi colocada sob novas lentes, que buscam ressignificar seu papel para além dos estereótipos eurocêntricos e patriarcais. Um dos debates mais relevantes gira em torno da representatividade racial. Durante muito tempo, Cleópatra foi representada majoritariamente como uma mulher branca, de traços europeus, o que ignora o contexto geográfico, cultural e possivelmente étnico do Egito, em que ela viveu. Embora sua linhagem paterna seja grega-macedônica, sua ascendência materna é desconhecida, e muitos estudiosos apontam que é possível que ela tivesse traços norte-africanos. Essa lacuna histórica abriu espaço para que movimentos de valorização da negritude,
adotassem Cleópatra como símbolo de uma identidade apagada pela história colonial. O movimento negro em vários países, especialmente nos Estados Unidos e na África tem reivindicado Cleópatra como uma figura ancestral, poderosa, africana, e usada para combater a narrativa de que a história da África se resume à dor e à escravidão. Para essas correntes de pensamento, ela representa um passado de glória, inteligência e poder feminino negro que precisa ser resgatado. Além disso, Cleópatra é vista em muitos círculos feministas como exemplo de liderança estratégica. Ela não foi apenas uma rainha consorte, mas uma governante plena, que enfrentou adversários gigantescos, conduziu negociações políticas e manteve seu país independente, por meio de alianças cuidadosamente construídas. Em um mundo onde o poder feminino ainda é questionado, sua trajetória inspira mulheres a ocuparem lugares de decisão e autoridade. Outro movimento que se aproxima da imagem de Cleópatra é o da descolonização do conhecimento. Instituições acadêmicas e culturais têm repensado a maneira como figuras históricas são apresentadas, buscando desconstruir versões moldadas por interesses políticos, raciais e ideológicos do Ocidente. Cleópatra, nesse contexto, é uma das personagens mais citadas como vítima da manipulação histórica, especialmente por ter sido descrita principalmente por seus inimigos romanos, que tinham interesse em retratá-la como perigosa, sedutora e traiçoeira. Com isso, sua imagem foi sendo redescoberta, não como vilã ou amante fatal, mas como estrategista intelectual e símbolo de resistência contra o imperialismo romano. A nova narrativa reforça o papel ativo de Cleópatra na construção de sua própria história e na defesa de sua terra, sua cultura e sua autonomia. Ao ser resgatada por esses movimentos sociais, Cleópatra deixa de ser apenas uma personagem do passado para se tornar parte viva do presente, um farol para aqueles que, como ela, desafiam os impérios, os discursos dominantes e as amarras impostas pelo tempo. O legado de Cleópatra continua a evoluir. Com cada geração, sua imagem é ressignificada, reinterpretada e recontada à luz dos valores, debates e dilemas do presente. Se no passado ela foi vista como uma ameaça à ordem romana, e mais tarde como símbolo de sedução e tragédia, hoje é compreendida como uma líder multifacetada, cuja história reflete temas universais como poder, identidade, gênero, resistência e soberania. O futuro do legado de Cleópatra parece promissor, justamente porque ele não está fechado, ele está aberto a novas leituras. Em um mundo cada vez mais consciente da diversidade e da importância de narrativas plurais, a história da rainha do Egito representa um ponto de encontro entre culturas, épocas e ideologias. Ela não pertence exclusivamente à Grécia, nem a Roma, nem ao Egito, ela pertence ao imaginário humano como um todo. Os avanços da tecnologia, da arqueologia e da inteligência artificial também oferecem novos caminhos para aprofundar nossa compreensão sobre Cleópatra. Com o uso de reconstruções faciais, escaneamentos de sítios arqueológicos e inteligência de dados, é possível que se revelem novos traços de sua vida e de sua aparência, ou até mesmo, um dia, o paradeiro de seu túmulo perdido. A busca por sua verdadeira face literal e simbólica menos continuará a fascinar gerações de cientistas, artistas e curiosos. O ensino da história também tende a incluir Cleópatra de forma mais justa e equilibrada. Em currículos escolares mais diversos, ela é apresentada não apenas como uma mulher envolvida com dois homens poderosos, mas como uma estadista que governou com astúcia em um mundo brutalmente desigual. Sua inclusão em debates sobre representação, gênero e política no mundo antigo abre portas para análises mais amplas e enriquecedoras. Na cultura popular, Cleópatra continuará a inspirar músicas, filmes, séries, HQs e jogos. Cada nova releitura ajudará a manter sua memória viva e, ao mesmo tempo, revelará o quanto os valores da sociedade contemporânea moldam a forma como enxergamos o passado. Afinal, a história de Cleópatra sempre foi uma espécie de espelho. Refletimos nela nossas próprias ambições, medos e ideais. A rainha do Nilo se tornou mais do que uma figura histórica, um símbolo que atravessa as eras. Sua imagem poderá ser atualizada, discutida, até mesmo contestada, mas jamais apagada. Seu nome segue forte como metáfora de poder feminino, de sabedoria política e de dignidade diante da derrota. O futuro de Cleópatra, portanto, não está em estátuas de pedra ou em manuscritos antigos. Está em cada pessoa que se recusa a ser definida por rótulos, que escolhe liderar seu próprio destino e que acredita que o verdadeiro poder está em viver com inteligência, coragem e propósito. Cleópatra viveu em um tempo em que os impérios se formavam à força de espadas,
alianças e traições. Foi rainha em um mundo onde as mulheres eram quase sempre empurradas para os bastidores da história. Mas ela recusou-se a ser coadjuvante. Ela se levantou com o brilho da inteligência, com o dom da linguagem, com a astúcia da diplomacia e com a coragem que poucos ousaram ter. Por entre colunas de mármore e templos de pedra, sua voz ecoou em 7 línguas. Em meio a guerras, tempestades políticas e conflitos culturais, ela permaneceu firme como a própria esfinge, serena por fora e enigmática por dentro. Foi a última a usar a coroa dos faraós, mas talvez tenha sido a que mais compreendeu o que ela significava. Cleópatra não foi apenas uma mulher bela, nem apenas uma amante de generais. Ela foi uma rainha que amou sua terra, que a defendeu com cada escolha, cada palavra e cada risco, que enfrentou o peso de Roma, não com exércitos suficientes, mas com ideias afiadas, e com uma dignidade que nenhum inimigo conseguiu arrancar. Ela morreu em silêncio, como quem sabia que sua imagem ecoaria mais alto do que qualquer grito. E assim foi, o mundo tentou apagá-la. A história tentou reduzi-la, mas ela persistiu. Sobreviveu aos impérios que a destruíram. Rompeu os muros da narrativa dominante. Tornou-se símbolo de tudo que desafia a ordem e sobrevive. Hoje, Cleópatra é lembrada não apenas como rainha do Egito, mas como rainha de si mesma. Uma mulher que viveu entre deuses e homens, que negociou com reis, que navegou pelos rios do destino com a firmeza de quem sabia que o mundo tentaria esquecê-la, e mesmo assim, ousou brilhar nas bibliotecas, nas salas de aula, nas telas, nos olhos das mulheres que se levantam todos os dias para escrever suas próprias histórias. Cleópatra ainda está viva. Ela não morreu com a mordida de uma serpente, nem no túmulo, jamais encontrado. Ela permanece em cada ato de resistência, em cada decisão consciente, em cada voz que se recusa a ser calada. Assim termina sua jornada escrita em palavras, mas jamais encerrada na memória. Cleópatra não pertence ao passado. Ela é eterna. O coração do Egito continua batendo e tem o nome dela.